Inscreva-se agora no canal, ative as notificações e deixe sua opinião nos comentários, porque o que eu vou revelar aqui tem tudo para mexer com as estruturas do futebol brasileiro. Uma notícia que chega de forma avassaladora, carregada de expectativa, com um nome pesado, uma trajetória internacional e uma ligação direta com o presente e o futuro do Palmeiras. Segure firme, porque essa é daquelas que não só alimentam a paixão do torcedor, mas também criam uma atmosfera de mistério sobre o que ainda pode acontecer nos bastidores do maior campeão do Brasil. O Palmeiras acaba de movimentar o mercado com uma contratação que ninguém esperava em pleno segundo semestre. Um ex-jogador do Manchester United, um nome com passagem por clubes de peso na Europa, aceitou vestir a camisa verde e branca para reforçar o elenco de Abel Ferreira. O site Portal do Palmeirense confirmou com exclusividade que Andréas Pereira, atualmente com 29 anos, foi oficializado como o novo reforço da equipe. A repercussão foi imediata e o torcedor já se pergunta: será que estamos diante de um dos movimentos mais estratégicos da gestão Leila Pereira? Andréas não é apenas mais um reforço, mas sim um atleta que carrega o peso de ter sido formado em um dos maiores clubes do mundo. O Manchester United pode não viver seu auge atual, mas a base de Old Trafford continua sendo referência, e de lá saiu o jogador que agora chega ao Allianz Parque. A trajetória dele passou por grandes palcos do futebol mundial, e esse histórico confere ao Palmeiras não só um meio-campista de qualidade, mas também um nome capaz de assumir protagonismo em momentos decisivos. Ao ser apresentado, Andréas Pereira deixou clara a emoção de vestir a camisa palestrina. Em suas primeiras palavras, destacou o carinho da diretoria, agradeceu à presidente Leila, ao diretor Anderson Barros e ao técnico Abel Ferreira. Disse, ainda que sente um frio na barriga para estrear e que já projeta sua contribuição dentro de campo. Esse tipo de discurso conecta diretamente com a expectativa da torcida, que sabe reconhecer quando um jogador entende a grandeza de carregar o escudo alviverde no peito. A chegada de Andréas também se torna estratégica porque o Palmeiras vinha de uma perda considerável. Richard Rios, um dos destaques da primeira metade da temporada, foi vendido ao Benfica em julho, deixando uma lacuna no meio-campo. O colombiano se destacava pela intensidade, e a saída dele poderia comprometer o equilíbrio do time. É justamente nesse ponto que entra Andréas. Com experiência internacional e capacidade técnica, ele chega como a reposição ideal para não deixar cair o nível do setor. Mas a trajetória de Andréas Pereira não pode ser resumida apenas pela saída do Fulham ou pela passagem no Flamengo. Estamos falando de um jogador que levantou troféus em Old Trafford, como a Copa da Inglaterra de 2015-16, sob o comando de Louis van Gaal. É verdade que sua participação foi em um período de reconstrução dos Red Devils, mas ele viveu na pele a pressão de atuar em um ambiente onde a cobrança é constante e onde a camisa pesa como poucas no mundo. Depois de sair do United, Andréas iniciou uma verdadeira peregrinação pelo futebol europeu. Granada, Valência e Lazio foram alguns dos destinos que moldaram sua versatilidade. Em todos esses clubes, acumulou experiências que hoje podem ser decisivas no Brasil. Não é exagero dizer que esse histórico internacional pode fazer do Palmeiras um time ainda mais imprevisível, já que Abel Ferreira sabe explorar ao máximo atletas que têm repertório além do cenário sul-americano. O retorno ao futebol brasileiro em 2022, quando vestiu a camisa do Flamengo, também marcou a trajetória recente do jogador. Naquele período, chegou com grande expectativa e, apesar de altos e baixos, deixou claro que tinha capacidade de ser decisivo em jogos de peso. Depois, voltou ao Fulham e novamente se manteve em destaque, atuando em uma das ligas mais exigentes do mundo, a Premier League. Agora, chega ao Verdão no auge da maturidade, com 29 anos e o equilíbrio ideal entre juventude e experiência. Esse movimento da diretoria palmeirense revela muito sobre a forma como o clube tem se posicionado no mercado.
A gestão Leila Pereira não apenas repõe peças, mas busca nomes com impacto imediato, que tragam bagagem internacional e aumentem o status da equipe dentro e fora do Brasil. Não é apenas sobre ganhar títulos, mas sobre consolidar a imagem do Palmeiras como uma marca global, algo que só se fortalece com contratações como a de Andréas Pereira. Abel Ferreira, por sua vez, tem em mãos um jogador que se encaixa em diferentes funções. Andréas pode atuar como volante, mas também ser adiantado para dar mais profundidade ao meio. Essa versatilidade é um presente para o treinador, que constantemente muda a estratégia conforme o adversário. No futebol moderno, ter um atleta capaz de se reinventar em campo é mais do que um luxo, é uma arma letal. E com ele, o Palmeiras ganha mais uma peça capaz de desequilibrar. O torcedor já começa a imaginar como será o encaixe de Andréas ao lado de nomes como Zé Rafael, Veiga e Aníbal Moreno. O meio-campo do Verdão, que já era competitivo, pode se tornar ainda mais dominante, especialmente em jogos de Libertadores, onde o detalhe faz toda a diferença. E se a diretoria conseguiu viabilizar essa contratação agora, em plena metade da temporada, é sinal de que o planejamento está alinhado para manter o time competitivo em todos os frontes. Vale destacar também que a contratação chega em um momento onde o mercado brasileiro se tornou cada vez mais agressivo. O Palmeiras não só perdeu Richard Rios, como também viu outros clubes movimentando cifras pesadas. Repor à altura é uma forma de mostrar que o Verdão não fica para trás, que tem força financeira e institucional para se manter entre os protagonistas. Andréas, nesse sentido, é mais do que um reforço, é uma resposta aos concorrentes. O impacto da contratação também repercutiu fora do Brasil. Na Inglaterra, a saída dele do Fulham chamou atenção, principalmente pelo fato de ainda estar em bom momento físico e técnico. Para muitos, Andréas poderia continuar brilhando na Premier League, mas a escolha pelo Palmeiras mostra o poder de atração que o clube conquistou nos últimos anos, fruto de títulos, estabilidade e a força de um projeto sólido. O que fica agora é a expectativa pela estreia. A regularização está em andamento, e tão logo o nome do jogador apareça no bid, Abel Ferreira poderá utilizá-lo. A torcida já imagina o Allianz Parque pulsando com o anúncio do nome de Andréas no telão, um momento que pode se tornar histórico. Afinal, não é todo dia que um ex-jogador do Manchester United decide defender o Verdão em plena maturidade da carreira. E como toda contratação de peso, também paira o suspense. Será que Andréas Pereira será apenas um reforço pontual ou poderá se tornar um dos pilares do time nos próximos anos? Essa é a grande questão que mantém o torcedor vidrado e gera debates intermináveis. O certo é que ele tem as credenciais, a experiência e a fome de vitória necessárias para marcar sua história com a camisa verde. Não podemos esquecer que o Palmeiras vive uma era de grandes conquistas que poucos clubes no Brasil ou no mundo podem se dar ao luxo de ostentar. Foram títulos nacionais conquistados com autoridade, Libertadores vencidas com personalidade e um padrão de consistência que transformou o Verdão em sinônimo de sucesso. O Allianz Parque se tornou palco de grandes festas, onde cada conquista reforça a imagem de um time que não se contenta em apenas competir. Ele entra para vencer. É justamente nesse ambiente de vitórias que a chegada de Andréas Pereira ganha ainda mais peso, pois não se trata de um clube em reconstrução, mas de uma potência já consolidada. Nos últimos anos, o Palmeiras deixou de ser apenas um protagonista do futebol brasileiro para se tornar referência em todo o continente. As finais de Libertadores, as campanhas sólidas em brasileiros e as conquistas da Copa do Brasil evidenciam uma hegemonia construída com planejamento e ousadia. Esse contexto de supremacia cria um terreno fértil para jogadores que, como Andréas, buscam não apenas retomar espaço, mas também escrever capítulos marcantes em suas carreiras. Vestir. A camisa alviverde hoje significa estar inserido em uma máquina vencedora,
algo que multiplica a responsabilidade e a motivação de qualquer atleta. Dentro desse cenário, a chegada de Andreas se encaixa perfeitamente como um elo entre o presente glorioso e o futuro promissor. Ele encontra um clube em alta, acostumado a levantar taças, e ao mesmo tempo encara o desafio de provar novamente sua relevância no futebol. O que está claro é que a diretoria não mede esforços para manter o elenco competitivo e respeitado. O nome de Andreas Pereira se soma a uma lista de contratações que mostram ambição e visão estratégica. Não é apenas sobre 2025, é sobre projetar o Palmeiras como potência até o fim da década. E quando a torcida percebe esse alinhamento entre gestão, técnico e reforços, a confiança se multiplica. Agora só resta ao torcedor esperar o apito inicial da primeira partida em que Andreas estiver em campo. Cada passe, cada arrancada e cada disputa será observada de perto, com olhares atentos que querem ver se a aposta dará o retorno esperado. Mas se a história recente do Palmeiras ensina algo, é que o clube sabe escolher bem seus caminhos. E tudo indica que esse pode ser mais um capítulo de sucesso na saga Alviverde. Por isso, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que Andreas Pereira será a peça-chave para manter o Palmeiras no topo? Será ele o novo maestro do meio-campo alviverde ou apenas mais uma engrenagem? O debate está aberto e sua participação é essencial para juntos acompanharmos cada detalhe dessa nova era no Verdão. Informação confirmada pelo portal do Palmeirense.